e vou compartilhar com todos alguns exemplos de como nós realizamos o nosso trabalho. Depois disso, nós abriremos também para perguntas e respostas, conforme passamos para o final do seminário. Vamos então falar sobre o que aconteceu no ano passado com relação aos programas que nós temos. Como podem observar na tela, nós tivemos muitas coisas, que foram feitas. Aqui as mensagens que nós transmitimos. Nós precisamos que as pessoas entendam muito mais sobre a nutrição baseada no trigo e alimentos à base de trigo. Para isso, nós trabalhamos com influenciadores alvos, como, por exemplo, personal trainers. Por que é que nós selecionamos este grupo? Porque eles acabam tendo um alcance muito grande. O personal, eles atuam e têm muito impacto nas pessoas, mas o que é mais importante é que os clientes, as pessoas que buscam um personal, vão compartilhar muitas coisas, o personal acaba educando esses seus clientes. Depois essas pessoas vão compartilhar isso com seus familiares, com seus amigos, e o alcance é de 50 milhões de pessoas por semana, isso aqui nos Estados Unidos. Isso significa que se nós educarmos o personal trainer para falar sobre o papel dos carboidratos na dieta, focando no trigo, falando com mais exatidão e se afastando dessas dietas da moda, significa que nós estamos conversando com 50 milhões de pessoas por semana, contando uma outra história. E é por isso que o nosso alvo foi o personal. Vou lhes mostrar o que nós fizemos e também vou lhes mostrar o sucesso que conseguimos trabalhando com esse grupo de influenciadores e usando uma abordagem diferente para passarmos estas informações educativas. Um outro grupo que nós temos como alvo são os chefes, aqueles que definem os cardápios de diferentes restaurantes. Os chefes também apresentam alguns itens dessas dietas da moda no seu cardápio, porque a ideia deles é atrair os clientes mostrando: podem vir ao meu restaurante que encontrarão uma refeição que segue essa dieta da moda de hoje. E é por isso, então, que nós, convidamos os chefes para virem para o Culinary Institute of America para que a gente pudesse também educá-los. E também tivemos um sucesso muito grande. Nós vamos discutir isso. Um outro grupo que faz parte do nosso grupo-alvo são os nutricionistas. Os nutricionistas também têm um alcance muito grande, são profissionais da nutrição. E é por isso que eles não têm tantas percepções equivocadas sobre o trigo e também não dão suporte às dietas da moda, como os personal trainers. Da mesma maneira, nós achamos que era importante manter ainda assim os nutricionistas bem informados, e é por isso que nós também nos concentramos nesse grupo. E continuamos sempre a oferecer informações para nutricionistas, principalmente quando nós falamos do trigo moderno. Esse é o nome que tem sido usado, que é responsabilizado por muitos problemas. Acredita-se que o trigo de hoje é muito diferente do trigo que nós tínhamos antigamente. E que no processamento de melhoramento do trigo, que muitas coisas aconteceram que tornou o trigo menos nutritivo, menos saudável. Esta não é uma informação correta. Toda a genética que estava presente no trigo do passado continua presente hoje, e é muito importante que isso se mantenha. Então, os melhoristas atuam muito para que isso seja mantido. E é por isso que nós, então, trabalhamos para derrubarmos esses mitos. Vamos agora falar do panorama dos programas que nós implementamos para que nós, então, pudéssemos realizar esse trabalho. Como eu já disse, em função da pandemia, nós não pudemos realizar eventos presenciais e nem participar
de eventos presenciais que aconteciam. Por exemplo, um evento para personal trainer, nós tínhamos palestrantes muito bem treinados e muito conhecedores especializados, falando, além de também termos um stand nessas conferências, para que nós pudéssemos, então, entrar em contato e nos engajarmos com esse público. Com isso, nós tínhamos um alcance e podíamos falar com as pessoas individualmente, em grupos, mas isso não foi possível desde março de 2020. Com isso, a nossa estratégia foi, se nós não pudermos mais ir até essas pessoas pessoalmente, nós precisamos manterem desse contato, mantermos o nosso programa de educação. Com isso, nós começamos, então, a gravar vídeos. E vejam aqui que, em abril de 2020, nós tínhamos 0 visualizações de vídeos, porque neles nem existiam. Na primeira semana que nós publicamos os vídeos por meio das nossas redes sociais, usando toda a nossa rede que já havia sido construída, com personal trainers, com nutricionistas, com chefes, conseguimos 25.000 visualizações, isso logo na primeira semana, e isso aumentou. E a cada semana nós publicávamos novos vídeos. Recentemente, nós, então, ultrapassamos 9 milhões de visualizações. São milhares de visualizações, 200.000 por semana. Esses vídeos podem ser compartilhados pelas redes sociais e eles também estão disponíveis no YouTube. Caso alguém tenha interesse em visualizá-los, por favor, procurem o canal do Wheat Foods Council. E temos hoje mais de 100 vídeos. E os vídeos abordam diferentes assuntos. Nós temos palestrantes especializados, temos infográfico, temos apresentações mais curtas, temos diferentes tipos de apresentações de vídeos. Nós acreditamos que o rodízio desses assuntos e da forma como eles são apresentados também fazem com que nós tenhamos tanto êxito para que a gente possa atrair as pessoas e as pessoas, então, depois continuam assistindo porque elas não sabem o que será apresentado. Um dos exemplos que nós temos aqui, nós temos o Dr. Brett Carver, que é um melhorista de trigo da Oklahoma State University. Ele é um dos principais melhoristas de trigo nos Estados Unidos e acredito que até no mundo todo. Mas o Brett tem uma personalidade que atrai a atenção das pessoas. A maneira que ele fala com as pessoas promove uma conexão. E ele gravou 4 vídeos para nós sobre diferentes assuntos. Hoje, esses 4 vídeos totalizam mais de 1 milhão. Nós temos 9 milhões de visualizações e vejam que 1 milhão dessas visualizações são de seus vídeos. E ele trata de assuntos complexos, coisas que são problemáticas, algumas vezes até para a indústria do trigo, como, por exemplo, essa ideia do trigo que seria modificado, que não existe, desse trigo moderno. E ele, então, esclarece muitos pontos e há muitas pessoas que foram atraídas pelo assunto. Um outro grupo é o grupo de chefes. Aqui nós temos os chefes das principais cadeias de restaurantes, que são também fontes e recursos importantes nessa cadeia. Aqui nós tivemos um bate-papo com eles, conversando sobre como eles começaram a carreira, quais são seus interesses. As conversas, os bate-papos são muito interessantes e nós vamos também continuar a produzir vídeos desse tipo. Nós sentimos que há muito interesse também. E a nossa meta sempre é educar as pessoas, trabalhar também com o nosso público-alvo, aqueles que vão ajudar a disseminar essas informações. E hoje nós já educamos muitos desses grupos-alvos, e quanto mais essas pessoas são educadas, maior vai ser também a capacidade de informar os outros. Então, é educar o educador.
e nós tivemos um sucesso muito grande. Incentivo, então, a todos a usarem o vídeo como um meio que funciona muito bem para a comunicação. E não é mais um meio caro. Nós começamos e hoje a gente vê todo mundo usando, as pessoas até gravam usando o seu celular e ainda fazem isso funciona muito, muito bem. Nós também fizemos webinários com personal. Nós convidamos, então, palestrantes que são bastante reconhecidos nas suas áreas, assim como a gente tem hoje, nós promovemos o webinário por e-mail. Nós anunciamos, então, quem seria o orador, qual seria o assunto, as pessoas se inscrevem e participam. Nós também gravamos essas apresentações, oferecemos depois também um link para que as pessoas possam assistir esse webinar depois. Um dos pontos muito importantes sobre os vídeos, então, que nós realizamos e também os webinários que nós realizamos para o personal, é que o personal pode depois usar isso como um crédito no seu programa de educação continuada. Isso se a pessoa assistir o nosso webinar, depois responder umas perguntas como se fosse uma provinha. A mesma coisa se aplica aos nutricionistas, então, que recebem créditos como parte do seu programa de educação continuada. E esses programas são importantes também para esses profissionais. O personal é muito motivado também quando eles conseguem ter acesso a esses especialistas e escutarem esses assuntos específicos. Aqui nós temos fotos de 2 webinars. A primeira aqui é a doutora Carrie Wisner, que é uma especialista no microbioma, e ela fala sobre saúde intestinal, que é uma área que atrai muito interesse. É uma área de ciência básica muito grande também, é um assunto que as pessoas ainda não conhecem muito bem, há muitas informações equivocadas que estão circulando, e os nutricionistas e o personal querem aprender muito mais hoje sobre o microbioma, para que eles possam também usar esse conhecimento. E a doutora Corey é uma especialista. E quando ela fala sobre o microbioma, as pessoas realmente querem escutá-la. E é por isso que ela é uma das principais especialistas que atraíram um público muito grande para o webinar. Antes até da pandemia, ela apresentou várias palestras pessoalmente nesses programas de treinamento. Agora que nós não podemos mais fazer isso, o webinar e o vídeo funcionam muito bem. A foto abaixo é um autor bastante renomado, um orador também, na área do atletismo de endurance. Ele é muito conhecido, reconhecido nessa área de endurance, corrida de endurance, preparando, então, como preparar o seu organismo para atividades de atletismo de endurance. Portanto, com palestrantes desse calibre, nós atraímos personal trainers como público, né, para que a gente possa também passar as informações que nós queremos. Esses webinars que nós realizamos foram 4, nós tivemos 1.500 pessoas participando e 94% daqueles que participaram disseram que teriam interesse para participar de outros no futuro. Esse conteúdo que eles acham interessante e querem continuar a aprender conosco, e é esse o nosso objetivo, publicar informação de alta qualidade que lhes seja útil para que eles continuem a voltar para obter mais informação. Aí nós fizemos um projeto muito divertido que também vai nos permitir fazer boa educação também. Nós pedimos aos personagens que participassem de um concurso online. Nós queríamos que eles mostrassem o que eles comem de manhã, no café da manhã. Evidentemente, tudo isso se reporta a uma das nossas estratégias. Nós queremos superar o apoio a essas doenças da moda no campo dos
personal trainers, porque isso estava levando os personal trainers a recomendar um consumo muito baixo de carboidratos. A dieta paleo e a cetogênica eram as recomendações que estavam sendo dadas pelos personal trainers. Agora nós os ajudamos a entender a importância dos carboidratos para fornecer energia para atletismo e também como nutrição em geral. Nós pedimos aos trainers que mostrassem o que comem no café da manhã, num concurso. Evidentemente, nós queríamos que houvesse alimentos à base de trigo. Nós recebemos quase 300 imagens com cafés da manhã muito interessantes, incluindo alimentos à base de trigo. Nós demos prêmios em dinheiro para o primeiro, segundo e terceiro lugares e tivemos centenas de refeições que são os cafés das manhãs dos próprios personal trainers. E nós colocamos isso nas nossas redes sociais para que eles vissem para o que outros personal trainers estavam comendo no café da manhã e da importância de se comer alimentos à base de trigo no café da manhã. Então, um concurso divertido se tornou um meio de demonstrar que não apenas os personal trainers sabem mais a respeito de nutrição hoje em dia, mas também eles comem assim, porque agora entendem a importância desses alimentos. Mas algumas coisas que eu incluí para lhes mostrar para onde vai nosso trabalho, nós vamos ter uma reunião virtual com 4 especialistas. Vocês já viram os 2 de baixo, Corey Wisner e Brett Gardner, e depois nós temos Nancy Carter, que é uma nutricionista especializada em atletas, e ela também dá conselhos de nutrição para grandes times de esportes. Ela escreveu um livro que está em sua 5ª edição. Nancy Clark é tão reconhecida no campo de nutrição para atletismo que quando ela é convidada como oradora e ela tem que autografar seu livro no nosso estande, nós temos filas enormes de gente que quer conversar com ela por alguns minutos e ter o seu livro autografado. É uma coisa importante que nós fazemos também. Assim, é fantástico que nós tenhamos especialistas como Nancy, o outro cavalheiro, o Dr. Glenn Glazer, que é um doutor em fisiologia do exercício, é um dos nossos oradores top, fez apresentações em quase todas as conferências para personal trainers. Ele entende realmente do campo da nutrição para atletismo e faz excelentes apresentações. Frequentemente, as pessoas ficam na sala depois da sua apresentação fazendo perguntas, porque os temas que ele apresenta são de suma importância, muito interessantes também. Também estamos no processo de gravar uma série de vídeos de 5 partes, 5 episódios, 2 já foram gravados, estão nos estágios finais de edição. É um programa que se chama de Farm to Fork, da fazenda para o garfo. Nós mostramos a plantação, depois o moinho, que o transforma em farinha, panificação, que o transforma em alimentos. Foi difícil fazer esse trabalho com as restrições da pandemia, porque as viagens foram dificultadas ou completamente impedidas, mas nós estamos progredindo e estamos chegando lá. Eu acho que vai ser uma ferramenta extremamente útil e que vai nos dar mais visualizações na medida em que nós continuamos a educar nossos públicos-alvo. Em seguida, nós vamos fazer mais trabalho com os chefs no Culinary Institute of America. Nós passamos isso para webinários por causa da pandemia,
ao invés de fazer isso presencialmente. No entanto, esperamos poder voltar a alguns eventos presenciais na primavera de 2022, ou seja, como no caso dos personal trainers, nós fizemos eventos online, nós os gravamos e os oferecemos através de links para que as pessoas possam vê-los mais tarde. Nós também publicamos 2 revistas, são revistas virtuais, eletrônicas, não as imprimimos. Uma se chama Kernels, grãos, que se dirige mais a nutricionistas, e a outra se chama Food Fit, dirigida a personal trainers. Nós publicamos 4 edições de cada revista por ano. Quando nós as publicamos, elas são distribuídas através da nossa rede de e-mails, também nas nossas redes sociais e no nosso site. E assim nós permitimos que as pessoas assinem para recebê-las, se registrem, compartilhem, porque é um tipo de ferramenta que as pessoas gostam. Não são, os artigos não são muito grandes, nós temos cerca de 10 ou 12 páginas, os artigos são muito interessantes, não são muito longos, portanto, eles se encaixam no tipo de comunicação que funciona bem online. Muito visuais, relativamente curtas, passam de tema a tema rapidamente e são muito interessantes e são compartilháveis. Também tem tido muito sucesso. E oferecemos para a nossa rede um calendário de redes sociais a cada mês. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, nós criamos um post para cada dia do mês. Quando nós compartilhamos esses calendários, nós oferecemos, a nossa oferta para todos os que os recebem é o seguinte, usem esse post nas suas redes sociais. Vocês não têm que criar nada, já está. Temos as imagens, temos o escrito, tudo que você tem que fazer é usar. Então, tivemos muito sucesso na nossa rede de pessoas que pegam essas informações e a distribuem e a compartilham. E é isso que nós tentamos fazer, ou seja, facilitar as coisas para as pessoas. Como as nossas revistas, alguns são destinados ao público em geral e outros a especialistas. São 2 calendários por mês, por dia. Todos os dias há posts disponíveis, muitos têm links para o nosso conteúdo em vídeo, para as nossas revistas, e nós achamos que é outra ferramenta na nossa caixa de ferramentas para manter o fluxo de nossas atividades educacionais. Bem, eu já lhes disse o que estamos fazendo. O veículo que nós utilizamos para fazer esse trabalho educacional, para reverter essas informações errôneas. E a pergunta que nós nos fazemos é, será que nós estamos tendo resultados? O trabalho está tendo sucesso? Bem, temos várias maneiras de medir, mas aqui na tela nós temos 2 das nossas melhores métricas. Nós temos a pergunta, estamos mudando atitudes? O gráfico mostra 3 cores de colunas, laranja, amarelo e verde. Em 2015, quando nós estávamos tentando determinar quem deveriam ser nossos públicos-alvo de influenciadores, um dos públicos-alvo que nós achávamos importantes era o de personal trainers. Então, fizemos uma pesquisa entre os personal trainers, entre outros, e perguntamos, o que vocês sabem a respeito de nutrição com produtos de trigo? E fizemos perguntas específicas a respeito da contribuição em termos de vitaminas, fibras, o valor dos carboidratos, e como vocês podem ver, as barras laranja, as colunas laranja, tinham valores muito baixos. Em 2015, só 10% dos personagens achavam que os carboidratos em produtos de trigo tinham benefícios nutricionais. 90% dos personagens achavam que não havia benefício nenhum em carboidratos, benefícios nutricionais, o que evidentemente é ridículo, mas esta era a crença dos personagens naquela época. A barra amarela
Fizemos outra pesquisa com as mesmas perguntas em 2019 e depois a coluna verde em 2020. Então, antes de nós começarmos a educar os personal trainers, eles tinham uma opinião muito ruim dos carboidratos nos alimentos à base de trigo, influenciados por essas dietas da moda. Em 2020, 89% dos personal trainers disseram que havia bom valor nutricional nos carboidratos, nos produtos à base de trigo. É uma mudança importantíssima, porque agora muitos personagens recomendam carboidratos, não promovem apenas as dietas da moda com baixo teor de carboidratos. Estão dizendo a seus clientes que estão recontando a quase 15 milhões de pessoas por semana que comam alimentos à base de trigo, porque tem uma contribuição nutricional importante para o seu corpo e para o seu êxito no atletismo. À direita, nós temos o gráfico em termos de sucesso dos nossos vídeos, mais de 9 milhões de visualizações. Ou seja, toda essa informação que nós estamos publicando a respeito da nutrição com trigo está chegando ao nosso público-alvo. E esse tipo de conteúdo é que está levando a uma mudança nas suas crenças, no sentido de que alimentos à base de trigo oferecem nutrição valiosa para o corpo. Eu vou parar minha apresentação por aqui e vou passar as perguntas e respostas. Eu vou tirar o slide da tela, mas se nós precisarmos dele para responder a alguma pergunta, eu voltarei a colocá-lo na tela. Estou pronto para perguntas a qualquer momento que quiserem começar.